Tá, qual que é o próximo passo, então, agora? O próximo passo é revelar os próximos pontos de Ratanabá, além desse que nós já encontramos. Vamos mostrar o escaneamento do LiDAR, né? Ali vamos tentar iniciar a exploração por terra, junto com pessoas que também queiram estar em parceria com isso, dentro de todas as regras e normas e liberações oficiais, né, para que isso aconteça. E vamos continuar as pesquisas, porque é um projeto gigantesco, Ratanabá. Né? Esse LiDAR, o LiDAR, ele tem que ser feito nos Estados Unidos, esse escaneamento? Não, Ou não, aqui não. mesmo Aqui no Brasil? mesmo. Já tem empresas privadas aqui no Que Brasil fazem. que fazem. E demora, não é fácil, é bem caro, inclusive. Aham. Nós investimos pesado para fazer esse escaneamento, tá? São empresas daqui, Sim, que não é coisa gringa. que não, faz. não. Então, assim, vai ser espetacular o resultado, né? E eu tenho certeza que isso vai abrir as portas para uma grande revelação que vai ser igual o efeito dominó, porque uma peça vai derrubando a outra, né? E a gente já tem a estratégia de ir justamente derrubando uma pecinha após a outra, porque não pode ser tudo de uma vez. Senão, Pelo teu sorriso, você já sabe de alguma coisa aí. Pelo Já. teu sorriso, você já sabe. eu tô rindo porque eu sei que tudo isso está conectado, né? Todas essas polêmicas que Dáquila trouxe vão se interconectar depois, vai tudo fechar o quadro total. E as pessoas vão até agradecer, cara. É, Porque no início é assim, Uhum. gera medo, ataque, as pessoas não conseguem lidar com isso. com esse choque de paradigma. Mas depois a coisa vai... Sobre o caminho de Piabiru, que são túneis que podem ligar até o Brasil a outros países, etc. Eu vi um arqueólogo, não vou lembrar o nome dele, falando que eram povos antigos de 2000 anos que faziam tal. O que você coloca como que fossem os Murius que vocês entenderam que foi esse povo tão super antigo que fez isso e não um povo indígena aqui de 2000 anos que Porque fez? a mesma construção dos túneis que nós encontramos na Amazônia tem a mesma arquitetura dos túneis do Egito, túneis na Turquia que encontramos, a mesma construção, o mesmo tipo de corte de pedra, o mesmo formato. E isso, assim como as pirâmides e outras construções, tem os fortes estrela também, que é interessantíssimo pesquisarmos sobre os Star Forts no mundo inteiro, a mesma construção, mesma arquitetura. As pessoas dizem que foram povos recentes, Sim. grupos que construíram essas É o que coisas. se fala. A não ser que esses grupos estejam se comunicando entre si ao redor do mundo, na mesma época, só que recentemente, segundo a história e as evidências científicas, não havia comunicação entre os povos. Então, como que essas antigas civilizações, espalhadas pelo mundo, faziam as mesmas construções, os mesmos túneis, as mesmas pirâmides, os mesmos símbolos que encontramos em várias partes do mundo, a distâncias quilométricas? Eles se comunicavam como? Quem ensinou esses povos? Outra evidência que traz argumentação fortíssima diante dessa narrativa aí cientificista, né? As construções da Amazônia são muito parecidas com a do Egito, por exemplo. Nós vamos revelar isso. Algumas são muito mais antigas. O que aconteceu foi que povos posteriores reformaram, reconstruíram essas bases dos Murius. Alteraram algumas coisas, quebraram, destruíram algumas coisas, remodificaram, né? E fizeram reformas. Reformas sobre essas antigas construções. E o caminho de Piabiru também. Os túneis também. Muitos foram destruídos, né, pela mineração que os Anunnakis fizeram. Eles destruíram muitos túneis. As estradas também foram destruídas ao redor do mundo. Então muita coisa foi perdida. O que sobrou hoje são fragmentos dessas antigas cidades. Mas era o mesmo povo que construiu. Depois outros grupos foram usando esses locais, né? E colocando ali os seus símbolos, suas imagens, suas estátuas, foram adulterando. A própria esfinge do Egito foi adulterada, né? Foi modificada. As pirâmides também. A esfinge, eles deram tiros de canhão para ver se tinha ouro ou riqueza. Inclusive, esse negócio do ouro, qual que é a história dos Anunnakis com o ouro? Porque a gente, acho que a gente falou da última vez, eu não lembro direito. Tinha alguma coisa a ver com pulverizar o ouro no planeta natal. Qual que é essa história? Explica pra gente direito, eu não lembro direito. Segundo a teoria de Zecharia Sitchin, nos livros que ele supostamente traduziu das tábuas sumérias, né? Ele trouxe uma teoria de que os Anunnakis precisavam do ouro da Terra para levar para Nibiru, ou Nibiru, que seria o planeta deles,
porque a atmosfera deles precisava ter essa manutenção com partículas de ouro. Só que isso é uma teoria, né? Não Claro. foi... Sim, claro. Nós recebemos informações diferentes. Que, na verdade, os Anunnakis vieram para cá não para buscar ouro para a atmosfera de Nibiru, e sim para que eles pudessem utilizar esse ouro como tecnologia de prolongamento da vida para eles não envelhecerem, para eles terem mais saúde, para eles prolongarem a vida deles. E, de fato, isso aconteceu, principalmente através do ouro monoatômico, né? Eles ingeriam esse ouro, eles passavam na pele o ouro, eles usavam muito ouro, porque o ouro tem propriedades realmente que, em contato com a genética, talvez deles, até da humanidade, nós, tem efeitos muito positivos nesse sentido. Eles descobriram isso. Então, o que a gente sabe é isso, tá? Que o ouro era usado para prolongamento da vida. Interessante. E onde estão... eu adoro essa parte. Onde estão os Anunnakis hoje? Muitos não estão aqui. Anu, que seria o pai dos meninos, né? De Enki, Enlil e outros Anunnakis, eles não está aqui na Terra. Ele está em outro mundo, em outra região. Já Enki, Enlil, Ninhursag, Marduk, Nimar e outros deuses Anunnakis, né? Estão aqui. Só que eles não conseguem mais ficar na superfície da Terra como eles conseguiam antes, no passado. Então eles construíram bases para eles subterrâneas, bunkers mesmo, que ficam em certos locais da Terra, tem vários pontos que eles estão instalados. Não só os Anunnakis, mas seus descendentes, porque eles tiveram muitos filhos. Então tem Anunnaquinho aí espalhado pela Terra toda, inclusive híbridos com o ser humano. Eles fizeram mistura genética com o ser humano. Porque, principalmente as grandes famílias reais, né? Aqueles líderes do mundo que trabalham em grandes sociedades secretas, que estão conectados a essa elite, trabalham para eles. Tem uma conexão direta com esses grupos que ficam ocultos. E os Anunnakis estão mais ocultos ainda. Então, eles têm bases na Antártida, bases no Oriente Médio, bases nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia. Então, assim, existem muitas bases desses seres, né? E eles dão as cartas no mundo. Eles estão por trás de todas as lideranças mundiais, todas as nações, todos os reinados, né? Impérios que existiram há milhares de anos. Eles chegaram aqui há 450 mil anos, recentemente, tá? Então, estão até hoje aqui. Só que eles estão passando por dificuldades. A atmosfera da Terra e as condições da Terra estão afetando a saúde deles, porque eles não estão se adaptando a essa frequência que a Terra está entrando. Essa mudança cíclica, que são ondas moduladoras, nós chamamos, né? Então, eles estão precisando de ajuda até um certo ponto para sobreviver também. E eles não querem morrer, tá? Parece que eles têm uma constituição física bem diferente da nossa, geneticamente dizendo, mas nós temos um pouco também de Anunnakis, porque eles manipularam a raça humana com o DNA deles, misturaram, né? Nós temos um pouco dessa genética Anunnaki também. E eles estão, de certa forma, entregando o poder que eles tinham por trás desse sistema oculto de poder da Terra nas mãos dos seus descendentes ou dos seus filhos, dos seus laranjas, né? Que controlam a Terra e aparecem aí nas lideranças mundiais. Por isso tantas guerras e brigas e conflitos e manipulações no sistema, em todos os sentidos. E parece que as coisas vão mudar. Parece que agora estamos entrando num ciclo, né, que essa hegemonia que eles tinham na Terra vai acabar, né? A humanidade vai entrar numa nova era aí. A tal da transição planetária e tal. Sim. Então os Anunnakis vão ter que... alguns poderão ir embora, né? Outros vão querer ficar aqui, como já estão. Mas parece que eles vão entregar um pouco essa hegemonia de poder que eles tinham. Se eles entregarem, você saberia dizer para quem? A humanidade ela vai ter mais liberdade para evoluir e para receber, inclusive, ajuda e intervenção de seres que podem também vir para colaborar conosco. Porque o livre-arbítrio da humanidade, inclusive desses seres, né? Porque, pelo que parece, essa exploração que eles fizeram na Terra, essa colonização, foi de fato uma colonização, e eles fizeram muitas guerras aqui, e eles venceram essas guerras de exploração territorial. Isso há milhares de anos.
E o ser humano, de fato, era escravo deles. Estava que a humanidade sempre foi escrava e trabalhadora para essas elites, esses grupos, esses reis, rainhas, esses imperadores, esses seres que eram tidos como deuses para os povos. E eles têm direito, vamos dizer assim, se a gente pode colocar assim, diante dessa evolução, de conquistar esse território. A terra, de certa forma, foi conquistada por eles. Então esses grupos existem, esses seres, e não são humanos como nós, tá? Nós, humanidade, ou podemos chamar de raça adâmica, que vem dessa manipulação genética aí, praticamente 150 mil anos para cá, o ser humano, religiosamente dizendo, Adão e Eva para cá, se formos pensar em termos bíblicos, né, ele vem desse ciclo pós-dilúvio, tá? Porque ocorreram muitas fases, muitas manipulações genéticas nesses milhares de anos, só que depois do dilúvio, que foi mais ou menos há 13 mil anos atrás, 14 mil anos atrás, nós, humanidade, estamos nesse ciclo que a ciência determina como ciclo da existência humana, justamente com essa hegemonia, esse sistema que foi implementado pelos Anunnakis por trás desse governo oculto mundial. De lá para cá eles vêm controlando a humanidade até hoje.